A paz do Senhor, amém? Amém ou não amém? A palavra do dia hoje está em Atos capítulo 10, versículo 15 e a parte A do versículo 16 que diz assim: E segunda vez lhe disse a voz, não faça tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes. Vamos repetir? E segunda vez lhe disse, quem disse? A voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes. Aqui nessa passagem de Atos, capítulo 10, versículo 15, comecinho de 16, Deus dá uma visão a Pedro e Deus manda Pedro matar e comer. E Pedro começa a falar: não, Senhor, eu não vou comer o que é comum, eu não vou comer o que é impuro. E Deus fala assim: não chame de comum, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Resumindo, aquilo que Deus abençoou. Eu estou aqui um pouco encharcada de chuva, mas Deus me deu essa palavra e eu resolvi falar logo antes de ir cuidar, né? De comer, tomar um banho, alguma coisa, e falar a palavra que Deus me deu. Eu estava dentro do ônibus, entrou um rapaz jovem de 20 anos, mais ou menos, sem uma das pernas, e eu saí para que ele sentasse, e ele sentou, mas quando ele passou por mim, eu senti um mal-estar muito grande. Eu costumo sentir esse mal-estar quando há presença de demônios. E Deus, tudo que fala, ele confirma. Hoje foi um dia muito espiritual para mim. Desde cedo Deus tem falado comigo, desde cedo eu tenho me consagrado, desde cedo eu tenho buscado. E essa é a terceira coisa que Deus veio falando comigo hoje. E eu ali pensando nisso, fiquei olhando para fora e pensando nesse mal-estar. Daqui a pouco, do nada, falando com Deus em pensamento, caiu uma chuva. Estava um sol forte, o sol se recolheu de repente, bum! Caiu aquela chuva forte e o menino automaticamente começou a xingar, falar cada palavrão, né? Como diz no mundo, cabeludo, cada palavrão cabeludo, né? Não gosto nem muito dessa expressão, mas para você entender a dimensão dos palavrões que estavam sendo ditos contra a chuva. E Deus agora ele me deu essa palavra. Deus não tem culpa se você sabe que uma hora, em algum momento, vai chover. Essa palavra que Deus me trouxe hoje, agora, nesse momento, fala sobre salvação. Você sabe que em alguma hora, em algum momento, vai chover. Deus não tem culpa se não estamos prevenidos com o guarda-chuva. Nós sabemos, tem sido pregado nos 4 cantos do mundo. Uma hora ou outra, Jesus vai voltar. Deus não tem culpa se ele voltar e muitos forem lançados no inferno. Deus tem levantado profetas. Hoje eu vi Deus me usando 2 vezes para a glória de Deus e eu vi as pessoas chorando. E uma das palavras que Deus me deu, eu ainda falei com Deus, eu estava vindo de uma consagração de um pastores amigos meus, e quando eu estava ali, já voltando, passei por um varão que é crente, e quando eu já estava longe, Deus falou: olha, fala com ele que não é para ele se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E fala para ele o quanto a glória dele é importante, foi importante na sua vida, para que hoje você estivesse de pé. E nessa hora, eu olhei para trás e eu falei: Senhor, ele está indo para lá, eu não vou voltar esse caminho todo. Se for realmente da tua vontade que eu fale, que ele venha passar novamente por mim. Eu não estava desobedecendo a Deus, mas ouvindo um pouco da minha credulidade. Será que Deus está falando comigo? Será que realmente isso vem de Deus? Todo ser humano, ele se questiona assim: será que realmente a voz que eu ouvi, ela realmente está vindo de Deus na minha vida para restaurar a minha vida? Será que essa voz que está mandando eu trilhar o caminho, não qualquer caminho, mas o caminho, eu fazer dessa maneira, será que essa voz que está falando para eu me consertar? Será que essa voz que está falando que eu preciso aceitar Jesus? Será que essa voz que está dizendo que não é para eu sair do caminho do Senhor? Será que essa voz realmente ela vem de Deus?
Então eu falei, Senhor, se for da tua vontade, que ele venha passar novamente por mim. Mesmo porque Deus sabia que eu já estava indo, de manhã eu já tinha feito uma aula dominical, todo o rascunho de uma aula dominical, que vou estar gravando um vídeo falando sobre isso, que Jesus é o maior protetor, né, da natureza. Vou estar gravando um vídeo falando sobre isso. Saí correndo para a consagração, tudo isso aproveitando que minha mãe está de férias lá na Penha. E eu estava com fome, com sede, e eu tinha que ainda ir em Sulacap pagar uma conta. Então eu vim, eu tomei meu banho. Quando eu estava saindo na minha varanda, que eu ia jogar a toalha, ele passou e ele falou, ô Glória. E eu fui lá fora e eu falei para ele o quanto a glória dele é importante para mim. O quanto a glória dele foi importante para que hoje eu estivesse na casa do Senhor. Porque muitas e muitas vezes eu perguntei ao Senhor, onde a palavra que vinha na igreja não chegava ao meu coração, onde os louvores não alcançavam a minha mente, onde eu já estava tão quebrada que a palavra que vinha do altar já não vinha, eu precisava de algo. E eu falava, Senhor, o Senhor está aqui nesse lugar. E quando eu perguntava ao Senhor, ele dava um glória a Deus, aleluia. Deus hoje está te chamando, meu querido, para dar glória. Não chame de impuro aquilo que Deus abençoou. E Deus está te chamando para dar glória no sol, para estar dando glória na chuva. Mesmo porque chuva é bênção. Deus não tem culpa se chover e você não levar o guarda-chuva. Deus nem tem culpa se ele voltar e formos parar no inferno, porque sabíamos que ele ia voltar. Mas o nosso guarda-chuva hoje é aceitar Jesus como Salvador, para quando ele voltar, não sermos lançados no inferno. Deus não tem culpa se ouvimos a voz de Deus e continuamos chamando de impuro e de comum aquilo que Deus abençoou. Beijo na alma. Fui.